Olá pessoal, boa tarde a todos vocês que estão me assistindo aqui na live no Facebook. Vamos trazer para você a resenha esportiva, é claro, falar do Santos. Santos que nessa semana agitado, né, praticamente. Novela Caio Jorge, que não tem fim. Vou explicar a situação que está acontecendo no Santos agora, porque vamos falar também da derrota contra a equipe do Atlético Goianiense. O Santos que perdeu no último domingo agora, jogando contra o Atlético Goianiense, perdendo por 1-0. E o Santos agora, agora tem a foco agora é a Copa do Brasil. Amanhã, 19 horas e 15 minutos, jogam Santos e Juazeirense da Bahia, jogo lá de Juazeiro, lá do interior baiano. O primeiro jogo vai ser na Vila Belmiro e o segundo jogo vai ser lá em Juazeiro. E o Santos que hoje vai o último treino no CT Pelé hoje, e claro que amanhã e depois à noite o time já se concentra para o jogo de amanhã. Provável Santos, que eu acredito que vai jogar amanhã, tá na cabeça da maior parte da imprensa e também da maior parte da torcida também que acompanha o clube, que estão ligados, acompanhando os noticiários do Santos. O provável Santos poderá ser, vamos lá, João Paulo, Madison, Kaique, Luiz Felipe e Felipe Jonathan. O Moraes segue fora, se recuperando da lesão grau 1 na coxa esquerda. Meio de campo com Camacho, Jean Mota e Carlos Sanches. O uruguaio Carlos Sanches recuperou a vaga do Gabriel Pirani, que está na reserva. E o ataque, Marinho, Caio Jorge e também o atacante Marcos Guilherme, que caiu muito bem na equipe santista. Então o Santos que agora o time vai ter um jogo difícil amanhã, com certeza. Juazeirense mas o Juazeirense é uma equipe fraca, é uma equipe que não tem muita expressão no futebol, não tem tradição. Um ponto mas isso é na teoria. Na prática, tudo pode acontecer. Porque sabemos, você viu, o Santos, no Campeonato Brasileiro, o time tem dificuldade de se enfrentar times de linhas baixas. O que é time de linhas baixas? Times que fecham a marcação, times que jogam fechados, onde que dificulta para que o time não consiga infiltrar na defesa adversária, e onde acaba acontecendo o que aconteceu. O Santos empatou 2 jogos, né? Perdeu 4 pontos contra a Juventude Esporte, empatando em 0-0, e perdeu em casa, perdendo mais 3 pontos, ou seja, no total de 7 pontos, né, o Santos perdeu. Então, queira ou não, 7 pontos que, ainda mais dentro de casa, faz muita falta a equipe santista. Então, o Santos que vai ter agora o jogo complicado, jogo difícil, no domingo, já pelo Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense. Nesse jogo, o Marinho está fora. Marinho levou o terceiro amarelo, não joga. A torcida estava pegando muito no pé do Marinho, que devido ao que ele pintou o cabelo, né? Então, só pensem no visual e menos futebol. Mas o Marinho, para falar a verdade, caiu um pouco de produção o futebol dele, né? Isso aí é normal. Às vezes tem jogador que tá em alta, consegue render o seu bom futebol. Quando às vezes sofre uma pequena lesão, o futebol do atleta não rende. Então, o torcedor vai ter que entender que não vai ser fácil esse ano para o Santos, porque o Santos agora é um time para meio de aqui agora há pouco, né, rapidinho, que eu estava dizendo aqui o seguinte: o Santos, que perdeu esse jogo para o Atlético Goianiense, dá para perceber, então, né, por causa que o time tem dificuldades de enfrentar times de linhas baixas. O Santos sempre. Então você pode ver que o Santos não consegue superar esses times que têm linhas baixas. Então vamos ver o que vai acontecer agora. O Santos precisa melhorar nessa parte, porque quando enfrenta times de linhas baixas, o Santos não consegue jogar bem. Quando enfrenta times que propõem um jogo, o time consegue ter espaços e consegue até criar chances boas de gols e acaba até vencendo. Foi o caso que o São Paulo, Atlético Mineiro, por exemplo, que são superiores, né, do que time do Juventude, Sport, onde o Santos acabou empatando, do que o Atlético Goianiense, que tecnicamente o nível é bem maior dessas equipes inferiores que o Santos acabou perdendo pontos importantes e que vai fazer falta, pode ter certeza, lá na frente. Bom, agora o Santos, então, provável do Santos amanhã contra a equipe do Juazeirense vai ser 7h15 da noite. João Paulo, Madison, Luiz Felipe, Kaique e Felipe Jonathan, Camacho, Giamota e Sanches, e o ataque com o Marinho, Caio Jorge, que o torcedor já tá pegando raiva dele, já vou explicar o porquê, e Marcos Guilherme. Então esse é o provável Santos, que acredito que amanhã vai ser esse provável time que enfrenta a equipe
do Juazeirense. Vamos ver se vai surgir uma novidade, pode ser que surja uma substituição talvez. Vamos aguardar ainda os noticiários esportivos para ver hoje no último treino no CT Pelé se vai surgir alguma novidade ou vai ser esse time mesmo que vai entrar amanhã em campo, não vai mudar em nada. Então, o Fernando Diniz que já está preparando hoje o último treino do time que enfrenta amanhã à noite, a equipe do Juazeirense. 7h15 da noite, com transmissão do canal Sport TV, tá bom? Então amanhã Sport TV transmite o jogo da Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de finais. Bom, agora vamos trazer para você, agora falar sobre o Santos, que dois jogadores têm propostas, né? Uma delas, o Alisson. O Alisson recebeu proposta do futebol árabe de 4,100 milhões, mas por enquanto só especulação, ainda não recebeu a proposta oficial ainda. O clube árabe não foi procurar o Santos já para oferecer a proposta ao Santos Futebol Clube. Por enquanto, vamos aguardar nos próximos dias. Então o Alisson, ao que tudo indica, pode deixar o Santos, ele que tem 70% dos direitos federativos assim, tudo do Santos Futebol Clube, que é o prata da casa, né? Foi revelado pelo Santos Futebol Clube, então o Santos tem os 70% dos direitos do atleta, do Alisson, né? MM Alisson, como é conhecido, né? Então, que ele, depois que o Camacho chegou, ele perdeu espaço no time, então talvez esse seja o momento adequado, esse momento agora exato dele ser vendido agora, porque ele está com 28 anos e o Santos, né, não vai perder dinheiro na futura venda e vamos aguardar nos próximos dias, porque por enquanto ainda o Santos não recebeu a proposta oficial, pelo que consta nos bastidores lá na Vila Belmiro. Agora, do Caio Jorge. No último final de semana surgiu uma especulação que o Caio Jorge receberia a proposta do Benfica. O Santos queria negociá-lo com o Benfica de Portugal. Aí o Benfica ia envolver alguns jogadores, entre eles o lateral direito Gilberto. Gilberto que poderia vir na troca, só que parece que depois, só que sem a consulta do Juliano Bertolucci, que é o empresário do Caio Jorge. Então, e isso aí acabou gerando um conflito entre a diretoria, assim, parece que ele não gostou, né, o empresário do atleta não gostou do Santos ter consultado o Benfica sem consultar o empresário, para ver se vai aceitar a proposta ou não, e a proposta é de em torno de 19 milhões de reais, né, a proposta do Benfica de Portugal, que o Santos quer vendê-lo, mas o Caio Jorge, ele afirmou que o desejo dele é defender a Juventus da Itália. Então parece que o Caio Jorge ele não vai para o Benfica de Portugal, como se especula. Parece que ele vai para a Juventus da Itália. Agora vamos ver se a Juventus se vai querer levar ele agora ou vai esperar o Santos, né, ficar com o atleta. Ele vai cumprir o contrato até dia 31 de dezembro. Sendo assim, o Santos, se ficar com o atleta até o fim da temporada, o Santos não vai receber nada. Então, porque o contrato dele agora ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe depois a partir do dia 1º de julho. Então o Caio Jorge ele assinou um pré-contrato com a Juventus da Itália, então ele não vai para o Benfica, vai para a Juventus da Itália. Então o próprio, né, o Giuliano Bertolucci, o empresário do atleta, que agora à tarde já ia se reunir com o presidente Rueda e a diretoria do Santos, já para decidir o futuro do atleta e saber se o Santos vai receber ou não uma compensação financeira para não sair perdendo. Porque se o Santos ficar com o Caio Jorge, tudo bem. Em termos técnicos, o Santos vai ganhar muito. Só que em termos agora financeiros, vai ser péssimo, porque o Santos vai ficar com o atleta, mas só que o Santos não vai receber nada. Então, essa situação do Santos, que agora, sabendo que tem um jogador prata da casa, jogador que poderia render o dinheiro ao clube, poderia ser vendido e o Santos poderia ter uma compensação financeira pelo investimento que o Santos teve com o atleta. E o próprio atleta falou que não ia deixar o Santos não ia deixar sem dinheiro, disse que ia deixar um pouco de dinheiro ao Santos, mas agora parece que foi tudo conversa fiada e o próprio Caio Jorge declarou que ele vai mesmo para a Juventus. Então, ou seja, o Santos vai perdê-lo de graça mesmo. Então, o que saiu essa informação hoje. Estava acompanhando no Resenha Santista e ontem também saiu no De Olho no Peixe. Ontem, até a Carol Bernardi, né, lá do De Olho no Peixe, que ela participa na bancada com o Felipe Camargo, o Caio Couto, com a bancada Nota 1000, que sempre acompanham o De Olho no Peixe.
Aí a Carol Bernardi falou uma coisa que eu achei interessante, que eu concordo, assim embaixo que ela falou. Ela falou o seguinte, que jogador, presidente, dirigente, seja quem for, não ama o clube. Quem ama o clube é o torcedor santista. Essa é a verdade. Porque sabemos que jogador está apenas de passagem, está lá trabalhando no clube, é apenas um funcionário, recebe o salário dele, dependendo tanto tempo de treinamento, quanto se ele for jogar os 90 minutos ou não, sendo titular ou não, ele está lá, ele é pago para isso. O jogador está lá apenas para trabalhar no clube. E não é torcedor. Torcedor mesmo é um torcedor santista, aquele que tem um sócio-rei, aquele que paga o ingresso, que vai para o estádio, vai lá empurrar, torcer, apoiar o seu time para ganhar o jogo, torcer bastante. Esse aí, quem ama o clube é o torcedor. E a própria Carol Bernardi falou tudo ontem no programa de Olho no Peixe. Então, eu acho que o torcedor tem que parar de ficar falando, Caio Jorge, ele é mercenário, Caio Jorge é isso, aquilo, é ingrato. Não adianta ficar xingando o jogador, esse jogador que é ingrato, é isso, aquilo. Tanto ele, o Robinho também, que fez a mesma coisa, né? Mas depois acabou voltando para o Santos. Teve muitos jogadores que entrou no processo contra o clube aí. Já aconteceu, já vi vários casos já também. Até o David entrou no processo contra o Santos Futebol Clube. Depois ele foi para o Corinthians, depois de uns 2, 3 anos depois, ele voltaria para o Santos Futebol Clube. Numa boa, você entendeu? Então é um negócio assim que não dá para entender. Por isso que eu falo, o jogador é apenas funcionário. Não adianta ficar xingando, o jogador é mercenário, o jogador é isso, aquilo. Eu sei, eu entendo a indignação da torcida do Santos. Eu acho que não foi certo o que o Caio Jorge fez. Falou uma coisa, fez outra, não é legal. Mas não adianta ficar xingando o cara. É pior besteira. Então, vida que segue. O Santos Futebol Clube está lá. É o maior clube do mundo. O Santos, a instituição Santos Futebol Clube é maior do que qualquer atleta que defende lá. É igual eu, se eu estou lá no Santos Futebol Clube, claro, eu torço pro Santos Futebol Clube, mas se eu sou jogador, eu sou um funcionário do clube, tem que cumprir com os horários, os trabalhos, tem que seguir as regras, tem que respeitar os funcionários que estão lá trabalhando no clube. Então é assim que funciona. Então você entendeu? É bem diferente do que o torcedor. Porque quem ama, na verdade mesmo, o clube é o torcedor. Não é jogador de futebol, não é técnico, não é presidente, não é dirigente. Mentira. Quem ama o clube, que torce mesmo, é o torcedor que vai lá, paga o seu ingresso, ou tem o cartão lá, sócio rei, vai lá, paga a prestação e vai em todos os jogos do Santos, ainda mais tendo as condições financeiras. Para quem mora em Santos, melhor ainda, né? Mora perto da Vila Belmiro ou pouco longe, mas pelo menos não mora tão longe, vai lá poder apoiar o time de perto. Para quem mora longe é difícil, é complicado, né? Só às vezes pode, talvez porventura, pode viajar e assistir o jogo do time que torce, que é o Santos Futebol Clube. Então, é assim, torcedor, quem ama o clube é o torcedor. Então, essa é a verdade. Então, agora a informação que eu acabei de trazer para vocês aí, que o Caio Jorge vai mesmo para a Juventus, e o Santos, há um risco muito grande do Santos, de o Santos não receber nada, porque vai ficar com o atleta até o fim do seu contrato, e onde que aí o Santos vai ficar com as mãos abanando. E tem torcedor que está falando que quer que o Caio Jorge tem que levar castigo, tem que fazer isso, aquilo. Não pode, agora não adianta. O Caio Jorge agora virou uma peça importante do time do Santos. Agora quero ver o que vai acontecer, né? Se ele vai ter clima para jogar. Embora a sorte do Caio Jorge, o torcedor xinga, faz uma arruaça. Então, agora com essa pandemia, sem torcida, então sabemos que nesse caso o jogador não vai, fica mais tranquilo até, relativamente tranquilo. Mas só que se é estádio com torcida lotada, pode ter certeza. Pode ter certeza que o torcedor do Santos já estaria xingando o Caio Jorge, já estaria, já com certeza, pegando no pé do atleta. Então vamos aguardar, né, pessoal? E fiquem ligados, daqui a pouco, 5h30 da tarde, no YouTube, acompanhe o programa De Olho no Peixe com Felipe Camargo, Carol Bernardi, Caio Couto e equipe, acompanhando todas as informações do Santos, de segunda a sexta, das 17h30 até as 19 horas, o De Olho no Peixe. Recomendo o programa, muito bom. Você, torcedor santista, fica por dentro das notícias do Santos Futebol Clube. E também acompanha o Diário do Peixe com o Giovanni, que apresenta lá, que apresenta o programa também, está trazendo as notícias do Santos, Esporte por Esporte também na TV Santa Cecília de Santos. Você fica por dentro de tudo que está acontecendo, que acontece no Santos Futebol Clube, os treinos, os bastidores, isso e muito mais, tá bom?
Então amanhã, pessoal, fiquem ligados, anote na sua agenda, você, torcedor santista, 7h15 da noite, amanhã, Santos e Juazeirense, jogo de ida da Copa do Brasil. E o provável Santos, né, só para adiantar aqui a provável escalação do Santos, vai ser essa, vamos lá. Provável escalação do Santos, pode ser que eu esteja errado. João Paulo, Madison, Kaique, Luiz Felipe e Felipe Jonathan. Camacho, Jean Mota e Sanches. E o ataque com Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. Então, esse é o provável time do Santos. Então, acredito que vai enfrentar.